Vamos iniciar. Na medida que vocês tiverem dúvida, vão falando. O Arthur está entrando agora. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Arthur? Arthur? Número 2. Arthur? Eu não sei se ele entrou. Vou deixar a falta aqui. E Ana Beatriz, já comeu para andar, tá dando passamento aí? Eu chupei 2 confeitos. Não dá tempo não, porque são 10 minutos. Muito rápido. Mas vamos lá. Eu acho que não vou dar passamento não, né? Porque eu tô... Glicose tá boa aqui, eu acho. Você acha? Eu acho, né? Qualquer coisa termina ela mais cedo. É uma mala. É bom. Seria interessante, né? Vamos lá. Desigualdade e exclusão social, que é o capítulo 3. E eu vou continuar. Eu parei em privações ambientais. A gente estava falando sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E falamos que o IDH, hoje em dia, ele considera outras, como é que eu posso dizer? Outros critérios para avaliar a condição de vida dos países, o padrão de vida de cada país. Hoje em dia, um dos critérios que o IDH leva em consideração são as privações ambientais que cada pessoa ela pode sofrer no mundo, em cada país. E aí se refere, basicamente, desde 2010, a partir do ano de 2010, o IDH passou a considerar as privações ambientais. Toda pessoa, ela pode ser privada de ter acesso a água potável, ou ela pode não ter saneamento básico na casa dela, tipo, não ter uma rede de esgoto, de tratamento de esgotos, que liga a casa dela a uma estação de tratamento de esgoto, que no caso é o meu, eu tenho um exemplo, o esgoto da minha casa, ele está em frente à minha casa, porque quando essa casa foi feita não tem nenhum sistema de tratamento de esgoto aqui no bairro, e nem foi feito em frente à minha casa, né? Nada foi feito. Enfim, então, 3 coisas o IDH agora leva em consideração. Acesso à água potável, saneamento básico, que toda pessoa deve ter em sua casa, interligada, e fornecimento de um gás de cozinha melhorado. O que é isso, professora? O IDH vai dizer o seguinte: se você leva muito tempo para apanhar lenha para cozinhar, você poderia muito bem pegar esse tempo que você gasta com a lenha e utilizar um fogão elétrico, ou então um gás de cozinha melhorado que não precise de você gastar tempo indo apanhar lenha para cozinhar. Segundo o IDH, todas as pessoas no mundo deveriam ter um gás melhorado para se cozinhar. Ou um gás, ou então um sistema elétrico para se cozinhar. E aí o tempo que você gastaria para ir apanhar a lenha, você poderia muito bem gastar ele com estudando, ou então procurando um emprego, por exemplo, tentando se colocar no mercado de trabalho, segundo o IDH, né? E ele diz o seguinte também: quando você passa a utilizar um gás de cozinha melhorado, existe uma certa redução das emissões de gases poluentes, você passa a reduzir, de certa forma, a pressão ambiental sobre o meio. Então, segundo esse nível aí, esse critério, as privações ambientais, o IDH vai avaliar esses 3 parâmetros: acesso à água potável, saneamento básico e um gás de cozinha melhorado, para se cozinhar, obviamente. Aí vai dizer o seguinte, que o acesso à água potável e o saneamento básico vai impedir muita gente de contrair doenças. E vai dizer, no livro de vocês tem vários dados, eu coloquei um aqui, um dado de 2013 da ONU. Cerca de 2 milhões de mortes aconteceram, né, no ano de 2013. Cerca de 2 milhões de mortes de crianças até 5 anos de idade, em decorrência dessa privação relacionada ao acesso da água potável e ao saneamento básico, né? Pessoas que morrem com diarreia, por exemplo, que é uma doença que você pode contrair facilmente, né, com uma água contaminada, enfim, em contato com esgoto. Aí diz o seguinte: apenas considerando o saneamento básico e o acesso à água potável, poderiam ser salvas um tanto de mais ou menos 5.500 crianças por dia. Se cada criança, cada casa que tem crianças, tivessem acesso a água potável, como é que eu posso dizer, tratada, e se houvesse também um saneamento básico, crianças não morreriam, né? O tanto de crianças que a gente tem, alarmante, que morrem por causa de diarreia, não morreriam por causa disso. Se fosse tratado, né? Se recebesse uma água tratada e se tivessem também um saneamento básico. Aí vai dizer o seguinte, que a falta de água tratada e o saneamento básico também pode acarretar no problema da subnutrição. Algumas crianças são subnutridas e a subnutrição é quando você não tem os nutrientes necessários para se viver, né?
E a subnutrição, ela vai tornar a criança cada vez mais vulnerável. Ela vai ficar vulnerável para se curar de doenças, ela vai ficar vulnerável para o estudo, porque atrapalha a concentração das crianças. Ela vai também, posteriormente, no futuro, vai ter algum problema relacionado à sua condição financeira, ao acesso no mercado de trabalho e por aí vai. Ok até agora? Aí tem uma imagem, essa imagem está no livro de vocês, é bem triste essa imagem, mas ela é a realidade de muitos locais aqui no nosso país, inclusive. Mas essa imagem aí foi feita num país asiático chamado Bangladesh, né? Que aí mostra essa questão da falta de saneamento básico, né? Do tratamento da água, do esgoto, e fala também muito de pobreza, de miséria, né? De exclusão social, do quanto essas pessoas estão excluídas por causa da questão da falta de saneamento básico. Aí o IDH, né? Através do PNUD, ele vai estabelecer uma linha internacional da pobreza. Existe uma linha internacional da pobreza. Se você está na linha internacional da pobreza, significa dizer que você vive com pelo menos de $1,25 por dia. Se você está na linha internacional da pobreza. A ONU estabelece que todas as pessoas que estão numa condição de extrema carência, de pobreza, que se localizam na linha internacional da pobreza, são pessoas que vivem com menos de $1,25. Para a gente seria mais ou menos 5 e alguma coisa, né? 5 e pouco de reais, mais ou menos. Mas aí a ONU ela também vai deixar a cargo de cada país estabelecer a sua própria linha nacional de pobreza. E outra coisa, essa questão de pobreza é muito relativa, porque pobreza aqui no Brasil é uma coisa, pobreza nos Estados Unidos é outra, pobreza na Alemanha é outra coisa, pobreza lá no Chad, pobreza lá na Nigéria, pobreza na África como um todo vai ser outra coisa também, e por aí vai. É relativo, mas cada país pode estabelecer uma linha nacional de pobreza. O que é ser pobre em cada país? São pessoas que vivem com quanto por dia? Agora o livro vai abordar um pouquinho sobre a Ásia, problemas asiáticos e problemas africanos. Por que o livro escolhe a Ásia para falar da Ásia e escolhe também a África? Ah, professora, porque são os locais onde a gente vai encontrar grande parcela de pessoas que vivem em extrema miséria, pobreza, né? Que sofrem com essas privações ambientais que a gente estava falando anteriormente também. Por exemplo, o Bangladesh é um país asiático. Então, e são países que, geralmente, principalmente os países asiáticos, é uma área superpovoada, é uma área que a gente vai encontrar climas quentes, úmidos, climas que muitas vezes favorece determinado tipo de atividade econômica ou desfavorece determinado tipo de atividade econômica e por aí vai. Aí aqui eu coloquei um pouquinho, ó, principais concentrações demográficas da Ásia. A gente vai ver que a maior parte das pessoas que vivem na Ásia hoje e que estão localizadas em áreas rurais, vivem basicamente de corpos hídricos, tipo, vivem ao entorno de grandes penínsulas, né, de grandes rios, sobrevivem desses rios. Então, eles praticam agricultura, basicamente, com a água desses rios. Deixa eu tirar aqui, isso daqui e botar para ali. Aqui fica melhor. Elevada pressão demográfica, sim. Aí vai dizer o seguinte, no livro de vocês. Vai dizer que o continente asiático é uma área onde a gente vai encontrar grande quantidade de pessoas que ainda vivem na zona rural. Vai dizer que é uma área muito povoada. Vai dizer que a miséria, ela tá meio que... A miséria e a pobreza está relacionada com a grande quantidade de pessoas que existe nessa região. E isso vai provocar IDHs muitas vezes muito baixos em algumas áreas. E também, como existe muita gente... existe um parcelamento muito forte das terras na Ásia. Que é isso, parcelamento muito forte. A maior parte como tem muita gente, né, não tem terras, grandes porções de terras agricultáveis para todo mundo. Então, a maior parte dos países a gente vai encontrar um grande parcelamento, tipo pequenas terras para camponeses, para famílias camponeses. A gente não vai encontrar terras abundantes para todos, porque são porções geralmente muito povoadas. E vai dizer o seguinte, que a base produtiva da maior parte desses países asiáticos vai ser o cultivo secular do arroz, da rizicultura. É, né? Muito comum o arroz nessa região, na Ásia como um todo. Né? Vai dizer que boa parte das pessoas sobrevivem até hoje com a produção de arroz. Que eu vou mostrar um tipo de agricultura já, que é a agricultura de jardinagem, que é praticada com a rizicultura, que é o cultivo do arroz. Outra coisa que a gente tem que abordar sobre a Ásia é que
principalmente essa parte sul, sudeste da Ásia, ela é atingida por um clima chamado clima de monções. O que são monções? São ventos que mudam de direção. Eles mudam de direção conforme a estação do ano. Então, os ventos monçônicos são ventos úmidos, né? Geralmente, são ventos úmidos. No verão, são ventos que saem do Oceano Índico em direção ao continente asiático. Então, verão das áreas que recebem as monções, os ventos úmidos, eles são áreas muito chuvosas. No verão é muito chuvoso. Então, geralmente, a plantação de arroz, ela começa nesse período de início de chuvas. E aí, no inverno é o contrário, na área de clima monçônico. Os ventos eles vão se deslocar das áreas dentro do continente para o Oceano Índico, né? Então, vai sair da área continental para a área oceânica. Então, no inverno, essa área que sofre com sul, sudeste da Ásia, que sofre o clima monçônico, no inverno vai ser bem seco. Enquanto no verão vai ser muito chuvoso, porque os ventos estão saindo do oceano para o continente. No inverno é o contrário. No inverno, os ventos saem do continente para o oceano, tornando essa região continental seca. Oi. Aqui se caracteriza como um clima monçônico? Aqui na nossa região? Sim. Não. Aqui é semiárido mesmo. Agora, a característica do nosso clima, no caso, esse início do ano, nós temos baixas pluviosidades, né? Baixa pluviosidade. Geralmente, chove em torno de 750 milímetros. É uma média do semiárido brasileiro. E as nossas chuvas, elas são chuvas de verão a outono. Então, a gente está no período chuvoso aqui na nossa região. Para eles, o período chuvoso deles, quem está no clima monçônico, o período chuvoso é o verão, né? Eu acho que é por isso que você fez essa semelhança, porque para a gente realmente as chuvas começam no verão e vai até outono. Acho que é a única semelhança basicamente que tem. Sendo que no clima monçônico não são chuvas normais, tipo, os locais que mais chovem no mundo são essas áreas que sofrem o clima monçônico. É muita chuva, muita chuva, muita chuva. Porque monções são ventos, né, carregados de umidade, então eles levam muita umidade para dentro do continente no verão, do oceano para o continente. Então as chuvas são de altas, enormes pluviosidades, níveis pluviométricos. Aí sim, vai dizer o seguinte, que como algumas regiões aqui da Ásia vai sofrer o clima monçônico, a gente vai ver que a produção de arroz, por exemplo, ela segue esse clima de chuvas, o período chuvoso, né? Tem determinado tipo do ano, até tal mês, praticamente eles não fazem nenhuma plantação e tudo mais. E aí, quando começa o período de chuvas, começam a cultivar. Principalmente o trabalho com base no arroz. Olha, aí aqui eu tenho para você, a gente pode ver aqui nessa imagem, ela é uma imagem do Vietnã, né, que é um país asiático. Agricultura de jardinagem, trabalhadores rurais em plantação de arroz no Vietnã. É muito comum nessas porções asiáticas, onde o cultivo de arroz é muito forte, é secular, é milenar, eles praticarem esse tipo de agricultura aqui, chamada de agricultura de jardinagem. É considerado uma agricultura tradicional, meio que arcaica, digamos assim. Ela é chamada de jardinagem porque precisa de muita mão de obra, uso intensivo das mãos, né? Depois que é jardinagem. Então, e é um tipo de agricultura que praticamente não tem muito incentivo, não tem muito financiamento, digamos assim. É considerado meio que uma agricultura de subsistência, tipo, as pessoas cultivam para a sua própria sobrevivência, o excedente geralmente é vendido, mas é um tipo de agricultura de subsistência, para eles mesmos, para a sobrevivência deles. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, aí vai dizer o seguinte no livro de vocês, né? O crescimento da população rural nos países asiáticos não foi acompanhado, de certa forma, pela produção agrícola. A gente vai ter grandes países asiáticos com enormes populações, mas que carecem de produção agrícola, porque não tem terras para todos, porque existe um esfacelamento da terra muito grande, ou então porque é muita gente e não é tão, como é que eu posso dizer? Não existe uma distribuição igualitária da renda e nem da terra. E isso afeta, de certa forma, a pobreza no continente, como um todo. Agora, deixa eu botar para aqui. Aí, aqui a gente tem um mapinha, ó, do sul da Ásia, que engloba esses países aqui, ó, onde eram as Índias no passado.
Paquistão, Índia, aí Nepal, Butão, Bangladesh, foi a foto que eu mostrei para vocês anteriormente, daquelas crianças lá na região onde não tem saneamento básico, Mianmar, esses países aqui, ó, está faltando algum? Sri Lanka, esses países aqui são todos localizados na porção sul da Ásia. Desde 1970, a gente vai ver no continente asiático que alguns países eles vão crescer em ritmos diferentes. A gente vai ter países que estão crescendo muito desde a década de 70, 80, como por exemplo a China, a Índia começou a crescer muito no final do século XX, mas vai haver uma grande divergência entre esses países asiáticos. E essa parte sul da Ásia é uma das partes mais pobres, onde a gente vai encontrar maiores níveis de pobreza, de miséria, de pessoas que são analfabetas, de IDHs muito baixos, né, baixo ou muito baixo, enfim, é uma área ainda muito carente na Ásia. Aí a gente vai ter alguns indicadores aqui, por exemplo, né? A área meridional, quando diz assim, Ásia meridional quer dizer a parte sul, meridional quer dizer sul. Então, a Ásia meridional permaneceu uma das regiões mais pobres e menos urbanizadas. Detalhe, boa parte das pessoas que habitam esses países aqui do sul da Ásia habitam zonas rurais e não urbanas, né? Que a gente tem uma lógica hoje em dia mais urbanizada do globo, mas essa porção ainda prevalece com grandes quantidades de pessoas que habitam zonas rurais. Tipo, 68% da população vive ainda em zonas rurais. É claro que isso vai depender de país para país, obviamente, mas é uma porção da Ásia onde a zona rural ainda é muito forte, a quantidade de pessoas habitando zonas rurais. E, consequentemente, dependendo da produção agrícola, né? Para sobreviver. Aí vai dizer o seguinte, alguns países a situação de pobreza é muito forte, né? O número de pessoas que vivem com basicamente $1,25 por dia é muito alto. Em países como o Nepal, 55,1% da população é muito carente e vive em torno de $1,25 por dia. Bangladesh também, quase 50% do país. Índia, que é um dos países que mais cresce hoje em dia, né? Mas, em compensação, é um país de muito contraste. É um país que está crescendo em níveis econômicos por incentivos fiscais, seja de empresas estrangeiras ou de empresas nacionais, mas principalmente estrangeiras, que estão crescendo muito no país. Mas, em compensação, sua população ainda não conseguiu acompanhar o ritmo econômico de desenvolvimento do país. Existe ainda muita pobreza, muita miséria, que é uma coisa bem parecida também com o que acontece na China, né? A segunda maior economia do mundo, mas, em compensação, quando você vai olhar, é um dos países também que existe grande quantidade de pessoas que são bem pobres, que estão nessa linha aí da pobreza, convive com mais ou menos $1,25 por dia. Cenário parecido a gente vai encontrar no Paquistão também, que está nessa porção sul. O Paquistão a gente vai encontrar um cenário bem triste, né? Cerca de 44% da população não é alfabetizada, ou seja, não sabe nem ler e nem escrever. O Afeganistão, que é esse país aqui, ó, a gente vai ter nesse país o menor IDH, e Andra, sabe, tá entrando agora. No Afeganistão a gente vai ter o menor IDH de todo o continente asiático, para vocês verem a situação. Em Bangladesh, que também é mais um paizinho, esse aqui, ó, deixa eu tirar aqui esse negócio. Bangladesh, ó, faz fronteira com a Índia. Bangladesh é um país onde a gente vai encontrar condições de pobreza bem barra pesada. Ó, cerca de 75% da população vive em zona rural nesse país. O cultivo do arroz é muito forte, é muito significativo para eles, para a sobrevivência. Mas uma das coisas que mais afeta o país é que tipo, não tem terras para todo mundo cultivar, né? O número de camponeses sem terra é muito grande. E isso, de certa forma, como você não tem terra para cultivar, para sobreviver, isso vai causar o quê? Subnutrição, fome. 56% da população de Bangladesh adulta é analfabeta, ou seja, nem sabe ler e nem sabe escrever. Para vocês verem como a situação dos países do sul da Ásia não é uma situação fácil, né? Aí aqui eu coloquei um mapinha do Sudeste Asiático, a parte sudeste da Ásia. Sudeste seria uma porção que fica entre o quê? O leste da Ásia e o sul da Ásia. Sudeste. Aí aqui a gente tem alguns tigres asiáticos, que são considerados novos tigres asiáticos, estão na porção sudeste. A gente vai ver que a porção sudeste tem um tipo de, como é que eu posso dizer, de constituição financeira diferente. Alguns países aqui, hoje em dia, eles conseguiram superar a condição de pobreza extrema, né? Estão crescendo muito em níveis industriais, né? E também no padrão de vida da população, está aumentando o padrão de vida de forma um pouco lenta, mas está aumentando.
A gente tem alguns novos tigres nessa porção, como Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã, Tailândia. São considerados novos tigres hoje em dia, países que estão crescendo muito a níveis industriais. Mas a gente também vai encontrar Singapura, que é um tigre asiático, um velho tigre nessa porção. Né? Enfim, não é uma área muito, como é que eu posso dizer, tão pobre quanto a região sul, que eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse mapa anterior, o sul da Ásia. Aí aqui tem um mapa do leste da Ásia, a parte leste, a parte mais à direita, digamos assim, da Ásia. Então a gente vai encontrar China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, que é um tigre, Taiwan, que é um tigre, Hong Kong, né, que é um território chinês, mas é um tigre asiático, e Japão. Então a gente vai perceber que essa porção aqui da Ásia é a porção mais rica, é a porção mais rica, digamos assim. A porção leste oriental é a porção mais desenvolvida. Aqui a gente vai encontrar a segunda maior economia do mundo, que é a China, e vai encontrar a terceira maior economia do mundo, que é o Japão. Né? E durante muito tempo, a segunda maior economia do mundo era o Japão, só que em 2010 a China ultrapassou. A gente tem países aqui que, principalmente a China, né, Taiwan, Coreia do Sul, países que têm um bom sistema financeiro, que são consideradas economias de conhecimento, que, principalmente os tigres asiáticos, que investiram pesadamente em educação, né, as pessoas, acessível a todos, em sistemas democráticos, em investir também em indústrias pesadamente, enfim, e tornar a população cada vez mais num ritmo de crescimento maior, de padrão de vida e também econômico, como um todo, que envolve o padrão de vida. Aí, a Ásia Oriental. Professora, o que é a Ásia Oriental? É isso aqui, essa porção aqui, a parte leste, a Ásia Oriental. A Ásia Oriental, por sua vez, experimentou uma trajetória de ruptura de situação, fica no meio aqui, de pobreza secular. Por quê? Porque, como eu falei, essa porção da Ásia, a parte leste da Ásia, é uma parte onde eles vêm crescendo muito em níveis econômicos hoje em dia. O PIB per capita quintuplicou entre 1975 e 2000. A porcentagem de pessoas que vivem com menos de $1 por dia também foi reduzida em 15%. Ou seja, significa dizer que nessa porção leste da Ásia, a gente tem um cenário diferente, tanto econômico quanto em relação ao padrão de vida das pessoas, né? Que envolve a economia, obviamente. Inseridos cada vez mais na produção global estão os novos tigres. O avanço industrial nesses países tomou o lugar das velhas plantations. Plantations como foco da economia e das exportações. Professor, o que eram essas plantations? Era muito comum nesses países do leste da Ásia a gente encontrar enormes propriedades rurais onde se cultivava um tipo de cultura só, uma monocultura, voltada ao mercado externo. Tipo, cultivava muito um produto X para produzir e exportar para o mercado externo. Sendo que hoje em dia, esse sistema de plantation em vários países foi substituído por um tipo de exportação de produtos, como é que eu posso dizer, mais bem valorizados a nível econômico, né? São países que se industrializaram, principalmente no final do século XX, início do século XXI, e investem pesadamente em uma agricultura melhorada, mecanizada. Existe uma diversificação de produtos, sejam da agricultura, do ramo agrícola ou do ramo industrial. Mas, embora a gente vai encontrar na porção leste da Ásia um cenário muito bom, muito favorável em relação a crescimento econômico dos países, alguns países a gente ainda vai encontrar enormes níveis de pobreza, né? Como, por exemplo, Laos e Camboja, que são, deixa eu ver aqui, Laos, aqui, e Camboja, também se localiza na parte sudeste. O livro deu uma juntada de sudeste e leste. Aí na China a gente vai encontrar um crescimento econômico muito acelerado, principalmente a partir de 1980. Eles conseguiram reduzir o crescimento vegetativo, controlar a natalidade do país. Eu não sei se vocês devem lembrar, a China fez a política do filho único, não é isso? Onde eles, acho que começou em 1979, salvo engano, né? E durou até 2013, salvo engano. Enfim, durou até o início dessa segunda década do século XXI. A China fez uma política do filho único, onde tentava reduzir o número de nascimentos por casais, né? E eles conseguiram reduzir o crescimento vegetativo do país, que é essa diferença entre natalidade e mortalidade.
Houveram diversos avanços em relação à produção agrícola, mecanizaram, diversificaram a produção deles. Houveram investimentos também elevados na saúde pública, no saneamento, na educação, que fez com que o IDH do país começasse, né, a melhorar um pouquinho. Problemas africanos. Para vocês aí, já apareceu que está perto de terminar já? Apareceu não. Apareceu não? Para mim apareceu agora? Não, são 4h32. Tá no tempo. Aí vamos lá. Saímos da Ásia, agora vamos para a África. Professora, por que o livro vai falar da África? Porque, mais uma vez, é um dos locais que a gente vai encontrar os maiores índices de pobreza, de miséria, de exclusão social, de disseminação de doenças que acabam matando muita gente em todos os países. É onde a gente vai encontrar os menores IDHs também do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, onde a gente vai encontrar uma série de problemas sociais. Professora, mas se você escolher, se você me dissesse assim, qual a parte da África que é mais pobre? Qual a parte da África, qual região africana que a gente vai encontrar uma maior carência, né, uma maior pobreza? Na África subsaariana. Deixa eu tirar isso aqui. A África subsaariana seria essa faixa de terra aqui, ó, em lilás, né, que compreende a maior parte dos países africanos, é considerada também a verdadeira África, né? A maior parte das pessoas que habitam a África subsaariana são pessoas pretas, né? E a maior parte também das pessoas que habitam já essa porção norte da África são pessoas de maioria branca. A religião islâmica é muito forte nessa região. A gente vai encontrar níveis econômicos um pouco melhores nessa parte norte, em alguns países, principalmente em decorrência da produção de minérios. No caso, entra aí a figura do petróleo. Enfim, o norte da África é considerado como se fosse a África branca, e a parte subsaariana se considera muitas vezes como a África verdadeira, a África negra, preta. Mas, inconsequente também da questão histórica, da questão climática. Essa parte ao sul, essa parte subsaariana, desculpa, a gente vai encontrar os maiores níveis de pobreza na África. A gente vai encontrar algumas explicações para isso. Por que essa porção da África ela é mais pobre? Na África subsaariana a gente vai encontrar as maiores concentrações, né, grandes concentrações de pobreza, localizam-se desde Sim, aí vamos lá. A África subsaariana, a gente vai encontrar uma porção aqui de terra chamada Sahel, eu vou mostrar no mapa seguinte, uma região onde a gente vai encontrar muita pobreza e o aumento da área desértica no continente também. O aumento do deserto meio que contribui para a pobreza da população, porque a população que vive no Sahel, vou mostrar aqui no mapa logo, essa população que vive nessa faixa de terra aqui, que vai de oeste a leste do continente, é uma área de transição aqui. Aqui é uma área de transição entre o deserto do Saara, que se localiza ao norte, na África, a uma área de transição que fica aqui de savana, né? Essa parte de clima tropical e equatorial. Essa faixa de terra aqui está passando por uma crise atualmente, porque está havendo uma intensificação, um aumento, uma ampliação aqui da área desértica, por causa de práticas agrícolas inadequadas, que não deixa que o solo ele consiga se regenerar, por causa de desmatamentos, enfim. E isso meio que está provocando uma situação de carência, de pobreza muito forte nessa região do Sahel. Aí, no entanto, que vai dizer aqui, o Sahel são essas terras que ficam entre terras tropicais, equatoriais e terras que está dentro de uma porção semiárida. As causas da pobreza também são bastante diversificadas, a gente vai falar já disso. O IDH sintetiza os problemas de desenvolvimento humano que assolam a África subsaariana. Olha como esse dado ele é alarmante, vai dizer o seguinte: entre os 28 países com pior IDH do mundo, né, a gente vai ter 27 estão em situação nesse continente, né, de IDH pior, né, de IDH baixo ou muito baixo. A expectativa de vida é em média de 54,4 anos na África subsaariana, ou seja, é bem pequeno, e quase 40% da população adulta é analfabeta nesses países. É claro que vai mudar de país para país, mas isso é uma média da África subsaariana. Ou seja, muita gente não sabe nem ler nem escrever. Cerca de 26% dos subnutridos crônicos do mundo
vivem ao sul do Saara, ou seja, nessa porção da África subsaariana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sahel. Como eu falei, o Sahel é uma faixa de terra semiárida, porque é uma área de transição entre o deserto ao norte do Saara e a faixa de savana equatorial, tropical aqui, na parte central do continente. Essa faixa aqui de terra em amarelo, que vai de oeste a leste, muitas pessoas nessa região aqui sobrevivem há muito tempo, é secular, do nomadismo pastoril. O que é isso, professora? Nomadismo pastoril. Muita gente aqui vive basicamente da criação de animais e se adequa conforme os períodos de seca. Geralmente, quando ocorre algum período de seca, eles levam, por isso que é nomadismo, levam o pasto, os animais de um local para outro, onde esteja chovendo, onde eles consigam cultivar e onde eles consigam estabelecer pastos para os animais. É muito comum também nessa região do Sahel eles praticarem no passado, né? Hoje em dia, meio que eles estão mudando esse tipo de lógica à agricultura. No passado era muito comum eles praticarem a rotação de cultura, a rotação de terra, que é a rotação de cultura que a gente conhece. O que seria a rotação de terra? É eu cultivar culturas diferentes, eu dividir o território em porções e cultivar culturas diferentes para que o solo ele consiga manter um tempo de descanso e ele também consiga se regenerar, voltar ao seu estado de fertilidade. Eu posso até deixar, na rotação de cultura também existe a possibilidade de você deixar um pedaço de terra descansando, enquanto eu estou cultivando em outros. Então, isso era muito comum no passado nessa região do Sahel. Hoje em dia, como está ocorrendo uma crise financeira e meio que climática nessa região, porque a área desértica está aumentando para essa região do Sahel, está chegando até a região do Sahel, eles hoje em dia praticam muito a monocultura e isso agride muito o solo, né? Eles não deixam com que o solo consiga se regenerar, né? Se voltar ao seu estágio de fertilidade. A economia do Sahel passou a enfrentar uma crise anunciada pelo avanço do deserto, já falei. O avanço da desertificação restringiu as migrações dos nômades, o que no passado era muito comum os nômades, as pessoas os camponeses, os pastoris, que criavam animais, saírem da região seca para uma região mais chuvosa e depois retornarem para o seu local de origem. Hoje em dia eles meio que não fazem mais isso. Estabilizaram os rebanhos, permanecem só numa área só, por mais que esteja seca ou não, permanecem numa área só. O parcelamento da propriedade da terra. Existe muito essa divisão da terra em pequenas propriedades. O parcelamento da propriedade da terra dos agricultores ocasionou a substituição da rotação tradicional de cultivos pela monocultura. Então, como você não tem uma grande propriedade rural para você cultivar diversos tipos de culturas, né? E também não existe incentivo para isso. Muitas vezes, hoje em dia, eles começam a praticar um tipo só de cultura, o que acaba degradando o solo de forma muito mais rápida e os períodos de pousio, no caso, os períodos de descanso do solo, são reduzidos. Eles começam a cultivar cada vez mais um tipo só de cultura. Aí aqui eu tenho um mapinha da África, onde fica o Golfo da Guiné, que falou lá no slide anterior, que essa porção aqui de terra do Sahel engloba essa faixa de terra. Nessas condições, as secas excepcionais de 1972 a 1974 no Sahel, certo? É muito comum, porque é uma área semiárida. É uma área semiárida semelhante à nossa área semiárida aqui. Então, eles também sofrem secas nessa região do Sahel. Houveram grandes secas no ano de 1972 a 1974. Sendo que essas secas, eles sofreram mais